Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós engrandecemos o Teu nome, nós te agradecemos por essa noite, por este culto. Pedimos que o Senhor invada os lares que estão aqui. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, mostra-nos a verdade da Tua palavra, ensina-nos a Te amar da forma que o Senhor quer ser amado, ensina-nos a Te servir da forma como o Senhor quer ser servido. Pai, em nome de Jesus, traz a Tua palavra para dentro de nós, é o que te pedimos nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Muito boa noite. Uma alegria estar aqui novamente falando com você. Quero trazer uma palavra que eu intitulei como Qual o valor do reino? Qual é o valor do reino? Nós sabemos que vivemos num mundo que as pessoas estão muito imediatistas. As pessoas estão sempre procurando por alguma novidade. Se você entra na internet, tem cheio de gente querendo te trazer novidades de como ganhar dinheiro de uma forma nova, sabe, um novo tipo de investimento para você ganhar dinheiro em pouco tempo, como uma novidade sobre você melhorar a sua vida emocional, uma novidade para você melhorar a sua vida matrimonial, sabe, eu tenho vivido esses dias com a minha esposa, a gente tem um bebê pequeno, e eu vejo tanta coisa na internet, novidade de como fazer o bebê dormir mais rápido, novidade de como o bebê é isso, aquilo, outro. As pessoas estão sempre atrás de novidades. Um novo tipo de investimento, uma novidade de como solucionar seus problemas. Essa é a geração que nós estamos vivendo hoje. Muita gente intitulou essa geração como a geração fast food. Querem as coisas rápidas, prontas, imediatas, sem ter paciência para esperar, sem ter paciência para viver o processo. Querem logo o resultado. É a geração da imediatidade. Um grande escritor avivalista, no qual eu gosto muito de ler o que ele escreve, fala assim, que é A.W. Tozer. Certa vez ele escreveu assim: Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos de nossa era imediatista. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo, muito tempo. Meu irmão, que verdade. Como eu falei, nós estamos vivendo num mundo globalizado, um mundo que a maioria das pessoas já ouviram falar de Jesus em algum certo momento da sua vida, sabe? Já ouviram falar, sabe quem é Jesus, pelo que viu na internet, pelo que o avô disse, pelo que o pai disse, pelo que viu na televisão, enfim. As pessoas já têm essa informação sobre a pessoa de Jesus. Alguns creem que ele é uma lenda, outros creem que ele é uma história antiga, outros creem que ele é até um Deus, mas algo distante, algo impossível de se relacionar. Mas a verdade é que a grande maioria o enxerga apenas como algo cultural. Nós vivemos no mundo do Ocidente, no qual Deus é uma cultura. Sabe, o cristianismo não é um estilo de vida, é apenas uma cultura, às vezes uma tradição antiga. Infelizmente, essa é a realidade que nós vivemos hoje. Talvez, se você chegar para uma pessoa que está oprimida e falar assim, eu tenho algo que pode te tirar desse lugar. Sabe, eu tenho algo que pode aliviar esse seu fardo. Ou talvez você chegue para uma pessoa que está sofrendo com depressão e fala, eu conheço alguém que pode te trazer de volta a alegria de viver. E essa pessoa pode perguntar, tá bom, mas quem? E você fala, Jesus, ele pode fazer isso. Infelizmente, provavelmente essa pessoa não vai dar tanto valor. Ela não vai valorizar tanto aquilo. Por quê? Porque ela já ouviu. O nome de Jesus já é familiar. Ela já está familiarizada com esse nome. E talvez não pense que por não ser uma novidade, não vai colocar tanta fé que aquilo pode mudar a vida dela de fato. Por quê? Porque o nome de Jesus está muito cultural. Todo mundo fala quem é, todo mundo já tem informações, enfim. O problema, gente, é que a familiaridade que as pessoas estão tendo com o nome de Jesus as tem impedido de viver um verdadeiro relacionamento com Jesus. Nós vemos, não precisa abrir, mas nós vemos lá em Marcos, no capítulo 6, Jesus foi para a sua terra. E a Bíblia fala que ele chegou lá, pregou para muitas pessoas. Só que enquanto ele estava fazendo isso, algumas pessoas que já conheciam Jesus de tempos atrás, olharam e falaram assim, mas vem cá, esse aqui não é Jesus, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Simão? A gente conhece ele, não é?
E ele pregando aí, sabe, as pessoas não deram tanto crédito. Por quê? Porque Jesus já era familiarizado com ela. E a Bíblia fala que Jesus fala, o profeta, não há profeta sem honra, senão na sua terra. E a Bíblia fala que por causa da incredulidade daquele povo, Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Então somente curar alguns enfermos. E é a primeira vez na Bíblia que fala que Jesus se admirou. E a Bíblia fala que Jesus se admirou da incredulidade deles. Mas eu te pergunto, como assim? A familiaridade gera isso. A familiaridade, quando você, eu já conheço, já ouvi falar muito, né? Estou cansado. A familiaridade gera a incredulidade. Foi isso que aconteceu na vida daquelas pessoas. Jesus já era familiarizado para elas. E elas simplesmente ficaram incrédulas. Já conheço, sei quem é mãe, né? Sei que são os irmãos, as irmãs dele não moram aqui conosco também. E a primeira coisa que a familiaridade gera é a incredulidade. E a segunda coisa, ela gera uma desvalorização. Eu vejo que as pessoas cada vez mais estão desvalorizando o nome precioso de Jesus. Porque já tem tanta informação, porque já escutaram tanto e não estão dando tanto valor ao valor real que o nome de Jesus tem. Primeiro, a incredulidade e a desvalorização. E, infelizmente, o que eu sinto que é exatamente o problema que grande parte da igreja tem vivido hoje, que o nosso país tem vivido hoje. As pessoas não estão mais dando real valor ao reino de Deus. As pessoas não estão dando mais o real valor ao nome de Jesus. Sabe, as pessoas estão barateando viver o evangelho na sua plenitude. É como se fosse mais fácil. E, infelizmente, estão perdendo o valor que o evangelho tem. Será que não precisa mais pagar um alto preço para seguir Jesus? Será que esse lance de negar a si mesmo, tomar a sua cruz, isso aí ficou para trás, né? Se tornou mais fácil, mais acessível, mais familiar? O meu medo, gente, como eu falei, é que a familiaridade esteja enganosamente barateando o preço do evangelho, o preço do reino de Deus. Aí eu pergunto para você, qual é o valor do reino de Deus? Nós vivemos num país hoje que a lei máxima que ordena todo o ordenamento jurídico é a Constituição Federal, promulgada em 1988. Só que hoje, essa Constituição já foi muito emendada. De 1988 para cá, já houveram várias outras leis novas, infraconstitucionais, que alteraram a Constituição, né, através das emendas que fizeram, enfim. Por quê? Porque eles pensam assim, nós precisamos adequar a legislação de acordo com o cenário da sociedade. Então, cada vez mais vai precisar existir leis novas para suprir as lacunas que vão existir, enfim, porque a sociedade vai evoluindo e assim por diante. Mas eu te falo uma coisa, a lei de Deus, a palavra de Deus não é como a Constituição, ela não muda, ela é sempre atual, não existe lacunas na palavra de Deus. Ela não precisa de reparos, ela não precisa de emendas, ela é atual, como eu disse, e os princípios de Deus são eternos. Em Mateus, no capítulo 24, no versículo 35, fala assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E eu quero te falar uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã. O convite para entrar no reino de Deus continua o mesmo. Arrependimento. O convite para entrar no reino de Deus é esse, não mudou, não foi barateado, não foi negociado. É esse, arrependimento. Eu li um texto no qual fala assim, Noé, quando subiu a arca, ele não disse: vai dar tudo certo, o melhor de Deus está por vir. Jeremias não foi lançado no calabouço por ter dito: creia e declare vitória. Daniel não foi lançado na cova dos leões por ter dito ao rei: sorria, Jesus te ama. João Batista não foi decapitado por dizer a Herodes: eu profetizo bênçãos sobre tua vida. Tudo isso aconteceu porque eles disseram: arrependam-se.
arrependam-se. Esse é a porta para entrar no reino dos céus. Mas você me pergunta, Gabriel, mas então como conquistar o reino de Deus? Mateus, no capítulo 11, no versículo 12, fala assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Em Lucas capítulo 16, no versículo 16, fala assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Meu amado, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos nos esforçar para entrar no reino dos céus. Nós precisamos nos arrepender para entrar no reino dos céus. Se fosse fácil, Jesus não teria dito lá em Mateus capítulo 7, versículo 13, ele não teria dito que a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida. E eu quero te falar, a porta para entrar no reino de Deus é estreita. Nós precisamos nos arrepender e nós precisamos nos esforçar para nos apoderar do reino de Deus. Amém? Quero ler com você agora, quero basear agora essa palavra em dois textos. Primeiro, que fala sobre a parábola do tesouro escondido, no qual minha amiga Isabela falou no culto da semana passada. Está lá em Mateus capítulo 13, no versículo 44 ao 46. Quero ler com você. Fala assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e o compra. Trata-se de uma parábola que foi Jesus que falou. Não foi um pregador legalista que pregou para tentar te persuadir a vender tudo que você tem, não. É uma parábola que o próprio Jesus deixou para nós na sua palavra. E a gente vê que parábola, o homem, ele encontra um tesouro oculto, escondido no campo, sabendo do valor que aquele tesouro tinha, volta, vende tudo que ele tem, todas as posses, tudo que ele tem, e pega tudo aquilo com alegria, vende para comprar aquele tesouro, para comprar aquele pedaço de campo, no qual ele sabia que existia um tesouro oculto ali dentro. Certo? Essa é a parábola. E o interessante é isso, ele faz com alegria. A Bíblia fala, ele faz transbordante de alegria. Aos olhos dos outros, sabe, aos olhos de quem não tem experiência, aos olhos de quem não sabia, podia chegar para ele e falar assim: cara, que burrice é essa que tu está fazendo? Esse pedaço de campo não vale tudo isso. Tu vai vender tudo que tu tem, tudo que tu conquistou a vida inteira para ter, sabe, todo o teu patrimônio que tu lutou todos esses anos, por um mísero pedaço de terra desse. Sabe, para quem não conhece, para quem não valoriza, é apenas um simples pedaço de campo. Meu irmão, quantas vezes sabe quantas vezes pode falar de mim, Gabriel, quantas críticas eu sofri, porque um dia eu conheci Jesus, eu entreguei minha vida a Ele completamente, sabe? Eu me arrependi dos meus pecados, eu deixei para trás tudo aquilo que estava me afastando de Deus, e Deus mudou minha mente, Deus me transformou, e eu comecei a largar os pecados que eu vivia, sabe? O Espírito Santo foi me convencendo e eu fui abrindo mão de tudo aquilo. E quantas pessoas não chegou, Gabriel, cara, isso não é necessário. Isso aqui está sendo muito exagerado, não precisa parar de fazer isso, não precisa deixar isso aqui para trás, não precisa abrir mão disso, daquilo outro. Sabe quantas pessoas me ridicularizaram pelas atitudes que eu tive, sabe? Mas aquilo era um arrependimento. Arrependimento é isso, é você deixar para trás aquilo que te afasta de Deus de verdade. Então, para as pessoas que não conhecem, pode olhar para esse homem e falar: cara, que burrice, para de fazer isso. Você tem certeza que você está fazendo? Mas só que a gente precisa entender que esse certo homem da parábola que Jesus disse trocou tudo o que tinha por um pequeno pedaço de terra. Por quê? Porque ele sabia o real valor que aquele pequeno pedaço de terra tinha. Não porque o pedaço de terra era bom, mas porque ele sabia que ali existia um tesouro oculto, um tesouro escondido. E Jesus fala: o reino dos céus é semelhante a esse homem, é semelhante a isso. Você está entendendo? Amém? Então,
como eu falei, as pessoas de fora podem pensar, é a maior burrada que você está fazendo na sua vida. Para com isso. Mas nós, que entendemos o real valor, meu irmão, a gente faz isso com alegria. A gente deixa para trás com alegria. Sabe, a gente mergulha em Deus, esquece do que ficou para trás. Né? Aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já se passaram. Por quê? Porque a gente sabe que existe um tesouro oculto, infinitamente maior, mais valoroso, mais precioso do que tudo aquilo que nós já tínhamos antes. Amém? Então o reino de Deus é tão mais valoroso que quem entende o real valor não hesita em vender tudo que tinha antes para obtê-lo, e faz isso transbordando de alegria. Por quê? Porque isso aqui que a gente está falando, essa parábola, não se trata de você comprar algo, mas sim de você dar valor a algo. Eu não estou falando para você vender todos os seus bens para comprar a sua salvação, não é isso. Mas eu estou perguntando qual é o valor do reino de Deus para você. Porque as coisas do alto, ela não tem preço, ela tem valor. Então, o conflito que podia estar vivendo aquele homem é: eu estou vendendo tudo isso que as pessoas de fora podiam estar enxergar. Aquele certo homem está vendendo, da parábola, está vendendo tudo isso para obter só isso. Contudo, quem entende o real valor desse só isso, sabe que só esse pedaço de terra, é muito maior, muito mais valioso do que tudo isso. Contudo, meu irmão, como eu falei, só quem entende o real valor desse pedaço de terra, desse tesouro oculto, tem coragem para vender e deixar para trás tudo que tinha, transbordante de alegria, e comprar esse pedaço de terra, porque sabe que aquele tesouro oculto é o maior tesouro que possa ter encontrado na vida. Então, quando você faz essa troca, só aí você percebe que tudo isso, de fato, era só isso. Amém? O segundo parábola que eu quero conversar com você aqui, o segundo texto, é sobre a história do jovem rico, que está lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 17 ao 22. Vamos ler. Fala assim: E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu quero destrinchar um pouco esse texto com você de uma ótica totalmente diferente. Eu sempre li a história do jovem rico como um homem que falou que amava Jesus, mas na hora, para provar de fato, ele não provou, e Jesus meio que testou ele, jogou ele na parede, falou: não, vamos ver se esse cara me ama de verdade, né? Então faz isso aqui. Só que esse texto de Marcos mudou um pouco a ótica que eu sempre tive minha vida toda sobre esse texto. Vou falar um pouco para vocês. Primeiro ponto que eu quero falar desse texto é: a gente está falando de um cara que era jovem e rico, certo? Um cara que tinha muitas posses. Isso por si só já era um maravilhoso testemunho naquela época. Nessa época, hoje em dia também já é um ótimo testemunho. Imagina um jovem rico, né? Você deve pensar: esse cara é muito trabalhador. Esse cara aqui é muito bom, porque às vezes a pessoa fica rica lá com 40, 50 anos, depois que já quebrou muito, e aí que as coisas vão dando certo, depois que ficou experiente, mas é um cara jovem e rico. Principalmente naquela época que, às vezes, riqueza significava a bênção de Deus, a prosperidade de Deus. E quanto mais próximo você era, mais abençoado por Deus você era. Então, ele era jovem e rico, então certamente ele tinha um ótimo testemunho perante todos da época. Certamente ele era muito respeitado pelas posses que ele tinha. O primeiro ponto é esse.
colocando para hoje, a gente pensa assim, a maioria dos jovens, não estou querendo dar indireta para ninguém não, mas a maioria dos jovens hoje são completamente dependentes financeiramente dos seus pais. Sabe, tem jovem hoje que não tem a independência financeira, que às vezes para dar um presente para a namorada, para a menina que ele se relaciona, ele tem que pedir dinheiro emprestado para o pai para comprar aquela Mary Kay no dia dos namorados, né? Por quê? Porque infelizmente a gente vê que os jovens hoje estão amadurecendo tardiamente, né? Estão com 25 anos de idade em casa jogando Free Fire. Mas esse cara era um jovem rico, trabalhador, tinha suas posses, conquistou suas posses, enfim, já era um ótimo testemunho naquela época. Hoje também seria um maravilhoso testemunho. Segundo, ele era temente a Deus. A gente vê que ele obedecia a todos esses mandamentos. Jesus falou, sabe todos os meus mandamentos, isso, aquilo outro. E ele falou, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então vamos lá, ele era jovem, rico, tinha muitas posses. Segundo, ele era temente a Deus. Ele obedecia ao Senhor, os mandamentos de Deus. Imagina, um jovem rico, dono de muitas posses, enfim, obediente. Vamos ser sinceros, gente, era algo raro. Porque os jovens que são ricos hoje não estão se interessando tanto por Deus, sabe? Por viver a vida de Deus, querem mais desfrutar dos prazeres do mundo, das riquezas, gastar o seu dinheiro se deleitando no mundo, enfim. Terceiro ponto, além disso tudo, ele era humilde. Ele teve humildade suficiente para correr até Jesus, se ajoelhar diante de Jesus e ainda perguntar para Jesus, sabe? Quando você pergunta, você está falando, me ensina, né? Então, como a Bíblia fala, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se. Isso é sinal de humildade, é você se humilhar quando você se ajoelha diante de alguém. Então, além de tudo isso, ele era humilde. Quarto e último ponto, a intenção dele era correta. Quantas pessoas chegam para Jesus hoje apenas por interesse? Cara, eu vou procurar a igreja porque eu estou sofrendo, estou passando por um problema da minha casa e eu vou buscar a ajuda de Deus para intervir e me abençoar. Ou alguém, não, eu estou precisando disso, eu estou precisando prosperar, eu estou precisando disso, aquilo, outro. Quantas pessoas chegam para Jesus com interesse? Não é verdade? E esse jovem não. Ele não chegou para Jesus e falou, Jesus, me abençoa, Jesus, multiplica minhas riquezas, Jesus, me cura dessa minha doença, isso, aquilo, outro. Não. Ele apenas chega para Jesus e fala, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Gente, que motivação linda. Ele queria saber como fazer para herdar a vida eterna. Não era interesseiro. Então, deixa eu recapitular para você. Jovem, rico. Segundo, temente a Deus, obedecia todos os mandamentos. Terceiro, humilde. Quarto e último, tinha intenção boa, ele queria herdar, ele queria passar a eternidade com Jesus, ele não queria ser abençoado, ter bênçãos, isso, aquilo, outro, não. A motivação dele era passar a eternidade com Jesus, herdar a vida eterna. Fala sério, esse cara era demais. Se eu tivesse uma filha, eu queria que ela casasse certamente com esse cara, não tenho nem dúvida disso. É um cara raro de se encontrar hoje em dia, ter todas essas qualidades. Não é verdade? Então, eu sempre li o versículo 21, né, pensando que Jesus queria colocar aquele jovem rico na parede, testar. Pois eu quero ver se você não é um demagogo, que só fala coisas falsas, que faz isso, aquilo outro. Eu quero ver de verdade. Pois larga tudo, vamos lá. Eu sempre li esse versículo como se Jesus estivesse meio que testando a fidelidade daquele jovem. Mas tem algo que, lendo esse versículo, essa história, no Evangelho de Marcos, que mudou totalmente minha ótica. E está lá no versículo 21, que fala assim, Jesus, fitando-o, o amou. Uau! Jesus o amou. Jesus acreditou no que ele estava falando ali. Jesus o amou por tudo aquilo que ele se mostrou ser. Sabe? Quando ele falou que eu guardo todos os mandamentos, Jesus deve ter acreditado porque Jesus o amou. Jesus não ficou desconfiado dele. Jesus não teve maus olhos para ele. Jesus o amou. Eu quero falar um pouco sobre esse amor. Muito tempo atrás, eu escutei uma pregação falando sobre as cinco linguagens de amor. 5 tipos de linguagem de amor.
E uma coisa eu entendi, a gente precisa amar alguém da forma como a pessoa se sinta amada. Por exemplo, tem uma comida que eu adoro, que é feijoada. Essas últimas semanas eu estava com tanta vontade de comer feijoada, que eu pedi para a pessoa que está trabalhando na minha casa para fazer uma feijoada. E ela fez, só que a minha esposa ela não gosta de feijoada. E além de ela não gostar, ela não está podendo comer, porque ela está lactante e se comer dá cólica para o bebê, enfim. Eu não achei ruim, porque a feijoada foi toda para mim. Meus irmãos, sem brincadeira, eu comi 5 dias seguidos feijoada. 5 dias, almocei feijoada. E alguns dias eu jantei também. De tanta vontade que eu estava para comer feijoada. Agora também eu não quero comer tão cedo. Mas eu adorei aquilo. Mas eu fico imaginando. Imagina num aniversário de casamento. Eu chego para Ravena, minha esposa, e falo: meu amor, eu fiz um jantar maravilhoso aqui para você. Eu fiz algo que eu amo de paixão. E ela vai com toda aquela expectativa, se arruma, se adorna toda para aquele jantar. Quando ela vê, eu trago lá prato de feijoada com orelha de porco, pé de porco, bacon, tudo tem direito. E ainda com aquela farofa, com aquele toicinho maravilhoso. O que é que você acha? Certamente ela vai ficar frustrada. Ainda que eu ame aquilo, não, mas eu amo, eu gosto daquilo. Gente, se eu quero que ela se sinta amada, não é fazendo o que eu amo, mas é fazendo o que ela ama. Isso é o amor. Sabe, às vezes, num relacionamento, num casamento, às vezes a gente demora para entender isso, não é? Mas se eu quero que ela se sinta amada, eu tenho que fazer algo que ela ame. Eu quero te falar uma coisa, no reino de Deus é a mesma coisa. Você não tem que amar Jesus da forma como você acha que é o certo, da forma como você ama ser amado. Você ama ser amado e pensa que Ele vai amar também. Sabe, e Jesus, gente, Ele já nos deixou na sua palavra, Ele fala claramente. Como? Em João, não adianta você apenas, eu vou adorar Jesus aqui, eu vou cantar louvores somente, porque eu quero que Jesus se sinta amado por mim. Isso é bom, isso é ótimo. Jesus ama isso é fato. Né? Mas eu quero falar uma coisa. A linguagem de amor de Jesus, sabe? Ele deixou bem claro quando ele fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, cara, esse é o que me ama. Esse é o que me ama de verdade. Aquele que tem os meus mandamentos os guarda. Não adianta você correr para um lado, para o outro, tentar amar Jesus. Não, gente, para. Faz o simples que ele falou, guarde os mandamentos dele. Faça com que Jesus se sinta amado. Por que eu estou falando isso? Porque foi isso que o jovem rico fez. Quando Jesus falou, os meus mandamentos faz isso, ele falou, Jesus, eu guardo tudo isso desde a minha juventude. E eu acho que o fato de ter falado isso, Jesus, meu Deus, esse cara me ama demais. Esse cara guarda os meus mandamentos, ele me ama. E a Bíblia fala, e Jesus o amou. E eu quero falar uma coisa. Tem uma recompensa para o amor de Deus. Existe uma recompensa para o amor que Deus reconhece. Sabe quando Deus reconhece alguém que o ama? Está lá em João, no capítulo 14, que fala que se alguém me amar, será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Voltando à história do jovem rico, Jesus o amou. Sabe, eu acho que Jesus o amou tanto. Você vê, gente, que em várias histórias na Bíblia, Jesus cura uma pessoa e fala, vai, a tua fé te salvou. Jesus abençoa, Jesus cura um, cura outro, abençoa, prospera um, enfim. Mas para esse jovem, Jesus falou, cara, larga tudo. Vende tudo que tu tem, dá aos pobres e vem e me segue. Jesus chamou ele para seguir. Por quê? Porque eu acho que Jesus amou tanto aquele cara. Jesus amou tanto aquele jovem rico que falou, eu não quero apenas abençoar ele e ele vai embora. Não, eu quero ele todo para mim. Jesus amou tanto que quis, ele falou, vende tudo que tens e vem, eu sou o verdadeiro tesouro, vem e me segue, eu quero te ter por perto, eu quero te ter perto de mim. Esse, eu acho que foram os verdadeiros olhos de Jesus para o jovem rico. E eu quero te falar, existe algo lindo e perigoso ao mesmo tempo, que é o fato de saber que Deus nos ama. Como assim, Gabriel? Perigoso? Sim, porque, gente, o perigoso... É lindo saber
o Criador nos ama, que nós somos amados por Deus, que nós somos únicos por Deus. Amém. Mas o que é lindo, o que é perigoso é saber que todo amor quer ser amado de volta. É a reciprocidade do relacionamento. Tem um ministro, né, o Rodolfo Abrantes, que uma vez ele estava no programa Altas Horas, e ele falou assim, que se a forma de Deus me amar foi dando a vida dele por mim, cara, a única forma que eu posso amá-lo é dando a minha vida por ele também. Essa é a reciprocidade. Me diz uma coisa, qual é a reciprocidade proporcional para um amor que te amou violentamente? Para um amor que te amou a ponto de dar o seu próprio filho? Não existe, sabe? É você dar tudo que você tem para ele, é você se entregar completamente para ele. Essa é a forma. Ou seja, se você sabe que ele te amou, meu irmão, você pode estar numa grande enrascada. Pois o único tipo de amor que corresponde a isso é você amá-lo por inteiro. Amém, meus irmãos? Quero concluir essa palavra com você aqui, recapitulando um pouco o que nós conversamos. Primeiro, a familiaridade tem desvalorizado o real valor do reino de Deus, certo? A familiaridade tem gerado incredulidade e desvalorização do reino de Deus. Segundo, os valores do reino de Deus não mudaram. A sua palavra permanece ontem, hoje e sempre. E o reino de Deus continua sendo tomado por esforço. A parábola do tesouro escondido nos fala o real valor para aqueles que valorizam aquele pequeno pedaço de terra. O preço do reino de Deus é esse. É você vender tudo que você tem, é você valorizar a ponto de você ter coragem de deixar tudo para trás, com alegria, transbordando de alegria, por saber o real valor do reino de Deus. Amém? Agora a pergunta que eu quero fazer para encerrar, para você, qual é o valor do reino de Deus? Qual é o valor que você tem dado ao reino de Deus? Você é como aquele certo homem que ao achar aquele campo e saber que existe um tesouro oculto e encontrar o verdadeiro tesouro que estava oculto, abre mão de tudo para comprar aquele pequeno pedaço de terra, ainda que todo mundo te critique? Você é esse que tem essa coragem de fazer isso, deixar tudo para trás? Eu quero te falar, o reino de Deus não mudou. E desde a lei e os profetas, ele continua sendo conquistado por pessoas que se esforçam e que possuem coragem de largar tudo para conquistar esse tesouro. Pergunto novamente para você, qual é o valor do reino de Deus? Amém? Quero orar por você, por favor, feche seus olhos, curve sua face. Senhor, nós te pedimos perdão nessa noite. Nos perdoa, Senhor, por nós não darmos o verdadeiro valor que o Senhor tem. Perdão por muitas vezes baratearmos o Evangelho do Senhor. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus. Queremos dar o real valor que o Senhor tem. Queremos ser como esse certo homem que, achando esse pequeno pedaço de terra e encontrando esse tesouro, vai e volta, vende tudo que tem e, transbordando de alegria, vai e compra aquele pedaço de terra, por saber o real, o verdadeiro tesouro que existe ali. E esse tesouro é o reino do Senhor, é o reino dos céus. Nós queremos valorizar a ponto que, se for necessário, nós deixamos tudo para trás, Senhor. Tudo, a vida de pecado, tudo nós deixamos para trás, para termos o Senhor, para herdarmos a vida eterna. Em nome de Jesus, nós queremos nos esforçar, nós queremos ser esses homens e mulheres que se esforçam para ter o reino dos céus. Em nome de Jesus, faça de nós essa geração que valoriza, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Espero que essa palavra tenha falado com você. Que Deus te abençoe.